Itachi versus Danzo. Será mesmo que Itachi venceria do Danzo tão facilmente? Fique até o final do vídeo e você vai descobrir a resposta. E não é tão simples assim como eu já pensei e provavelmente você também já pensou, certo? Aí você me pergunta, mas Gabriel, o Sasuke ele randomizou o Danzo. Por que a gente não deve levar isso em consideração, tá? Porque existia um fator que é primordial no mundo ninja, no mundo shinobi, que é vantagem numérica. Primeiro, o Obito não era Obito na época, ele se intitulava por Madara. Então, na cabeça do Danzo, aquele Obito não era o Obito, e sim o Madara. E tinha mais a Karen e o Sasuke, ou seja, eram 3 pessoas. Ele poderia até usar o Kotomatsu Kami no Sasuke, porém o Obito intervir ou a Karen. E a gente percebeu, né, que o Danzo não usou todos os poderes dele, ele estava guardando ali para caso o Obito se intrometesse e realmente ali, né, acontecesse um 2x1, né. E sim, se você imaginou o que eu disse, você já deve ter imaginado que realmente minha opinião é que se não tivesse a Karen ali e o Obito, se realmente o Sasuke tinha perdido para o Danzo só apenas com Kotomatsu Kami. Ele poderia ali esperar resetar, né, o reset do Kotomatsu Kami e realmente só usar o Kotomatsu Kami no Sasuke. E sim, ele venceria desse jeito. Mas será mesmo que o Itachi cairia nisso? E a resposta é... Adiantando sua pergunta, a resposta é não. Bem em seguida que o Danzo roubou o olho do Shisui, o Shisui já foi atrás do Itachi. E nesse meio de tempo aí, ambos conversaram e foi aí que o Itachi despertou o Mangekyo Sharingan dele com o Shisui, né, se jogando da ponte e se suicidando. E por que eu tive que citar tudo isso até agora? Eu tive que citar por um motivo muito simples no caso, né? Para provar para vocês que realmente o Itachi tem noção que o Danzo, ele tem o Kotomatsu Kami, ele tá com o olho do Shisui. Calma, galerinha, calma. Não é do jeito que você tá pensando. O Danzo, ele sim, ele é o mais odiado da fanbase de Naruto inteira, cara. Porém, o Danzo, ele é muito apelão. Porque se você simplesmente for confrontar esse cara diretamente, você vai tomar Kotomatsu Kami na cara e vai perder a luta. É fim de jogo, entendeu? É como se fosse o Itachi também. É enfrentar o Itachi. Você olha no olho do cara, no dedo, pronto. Acabou a luta. Então sim, o Danzo realmente ele tem meios reais para ganhar do Itachi com Kotomatsu Kami, como também o Itachi tem meios totalmente reais de evaporizar o Danzo, acabar com a raça desse cara, porque quem gosta desse cara, de verdade, não tem ninguém que goste dele, né? Calma, olha a barra do vídeo, tem muita coisa ainda, vamos aos tópicos. Bom, tópico número 5, chakra. Não é novidade pra ninguém que o Itachi tem menos chakra que o Danzo, logicamente, até porque o Danzo ele possui as células de Hashirama implantadas em seu corpo, né? Tanto que uma curiosidade, né? Desde o Naruto clássico ao Naruto Shippuden, não parece que esse cara envelheceu nada. Bom, isso aí. Esse é o Danzo e o Hiruzen na Segunda Guerra Ninja. E esse aqui é o Hiruzen Naruto clássico. E esse aqui é o Danzo e Naruto Shippuden. Estranho, né? E não, isso não é coincidência. O Danzo ele se manteve mais jovem e tem uma resistência e um chakra descomunal por causa das células do Hashirama. Porém, se ele não tomar cuidado, ele perde o controle e isso acaba prejudicando o mesmo. E sim, ele também tem o chakra naturalmente forte para aguentar e suprimir também as células do primeiro Hokage. E logicamente para aguentar um braço cheio de Sharingan também, né, cara? Tópicos, top 4. Apenas jutsus eficazes no caso, né? Um contra o outro. Sim, você pensou igual eu. O Tsukuyomi do Itachi ia randomizar o Danzo. Porém, devemos lembrar que isso também vale para o Danzo. O Danzo realmente também com o Kotomatsu Kami, ele pode também solar o Itachi. Agora vamos para os jutsus de invocação. A invocação de Baku do Danzo realmente é muito forte e também tem várias utilidades. Se fosse um ninja comum, né, se fosse outra pessoa assim, creio eu que daria mais trabalho, porque realmente é uma invocação muito forte. Dá pra combinar muita coisa ali, entende? Eu acho o Baku uma invocação forte por simplesmente elas... Claro,
combar, né, com o Danzo, porque o Baku usa sucção de ar e aquilo ali desestabilizou até o Susanoo do Sasuke. Então, sim, a pessoa é sugada pela sucção de ar do Baku e o Danzo pode atirar os disparos de ar dele, né? Então, cara, é muito difícil desviar daquilo ali. Nem o Sasuke com o Sharingan dele, né, conseguiu prever a direção das balas, né? Isso lembra muito também o Jiraiya, né, usando o óleo do sapo junto com a bola de fogo dele, né? Pra fazer aquele combo, né? E também o Orochimaru com as cobras e etc. Assim vai, né? Normalmente os ninjas, né? Eles usam as invocações pra combinar, né? Com o estilo de luta deles. E sim. Você imaginou também. Eu também imaginei um belo de um Amaterasu na cara desse bicho. Mas, bom... A invocação do Itachi seria os corvos, né? Que ele utiliza para distrair e lançar genjutsu, né? Tanto pelo corvo distraindo pelos olhos do corvo, como também pelo dedo ou pelos olhos e assim vai, né? O Itachi, na minha opinião, cara, de verdade, ele é o melhor usuário de genjutsu por versatilidade, não por poder, porque todo mundo sabe, né, que o genjutsu mais poderoso abaixo do Tsukuyomi infinito é o Kotomatsu Kami do Shisui, não tem jeito. Então esses seriam os 3 pilares de genjutsu, no caso, né, de poder, seria Tsukuyomi infinito, Kotomatsu Kami e o Tsukuyomi, o reino dos pesadelos, né? Técnica essa que é do Itachi. Vamos voltar aos tópicos. Agora é o Taijutsu. Quem venceria em um Taijutsu, uma trocação direta entre Danzo e Itachi? E sim, eu já sei o que você vai falar, meu jovem gafanhoto, eu já sei. E sim, o Itachi, ele aniquilaria o Danzo no Taijutsu, por quê? Além do Itachi ser um dos melhores usuários, né, do Sharingan também, ele utiliza o Sharingan de uma forma muito aperfeiçoada, entendeu? Ele, tipo, simplesmente vai analisar tudo aquilo ali e vai prever, e também fora que o cara é um gênio também, né? Então, assim, fora em quesito velocidade também que o Danzo perde pro Itachi. E sim, o Itachi foi capaz de rivalizar com o Naruto MK1. E cara, mesmo Naruto e MK1 não estando num 100%, eles tiveram sim uma trocação sincera ali, tá bom? Isto de velocidade e reação, o Itachi também massacraria o Danzo, ele não ia perdoar o Danzo. O Danzo não consegue dar um Speed Blitz no Itachi, por exemplo. O Itachi até mesmo com doença ele conseguia rivalizar com o Sasuke, né? Um Sasuke 100%. E a gente tem que lembrar que a doença do Itachi não tem assim uma definição, o autor não quis deixar claro, uns especulam que é tuberculose, outros não. Porém a doença dele era gravemente, tipo, prejudicava tanto a saúde dele quanto o movimento e chakra e etc. Então ele vivia doente e cada vez que passava mais o tempo, pior o Itachi ficava. Então assim, na luta contra o Sasuke, o Getsu falou, né, que o Itachi não estava conseguindo fazer movimentos que antigamente ele fazia com muita facilidade. E mesmo com esses problemas, ele conseguia ser superior ao Sasuke. E não, meu jovem gafanhoto, eu não vou falar sobre resistência, que é o próximo tópico. Só que acabei de falar que o Itachi, ele tem essa tal dessa doença, né, que ninguém sabe o que é. Então a resistência vai ficar a favor do Danzo. E não é com a resistência do Danzo que ele vai ganhar do Itachi, né? Vamos ser sinceros, né? Força física, quem ganharia? E como eu já falei dessa doença, o Itachi, cara, sim, por causa da doença do Itachi, o Danzo também, provavelmente, né, entre aspas aí, ele sobressairia a força do Itachi. Sim, essa doença realmente ela acaba afetando muito o Itachi e deixando ele perdendo algumas colocações, mas vamos para o que interessa, cara. E o vencedor de hoje é Danzo Shimura. Mentiroso! E como muitos já sabem, né, eu não coloquei mais jutsus nem do Danzo e nem do Itachi, porque não, o Danzo não tem como vencer do Itachi. Se fosse qualquer outro ninja que não tem a noção que o Danzo ele tem um Kotomatsu Kami, que ele possui o olho do Shisui, cara, de verdade, não tem muitos personagens que realmente solaria ele, tá? Porém, o Itachi sabe disso, o Itachi já
teve uma abordagem, né, muito casual assim com o Danzo. E sim, eles sempre usa ali os clones de corvos, né, o Itachi, consegue enganar o Danzo e realmente isso ia acontecer. Calma. Mas Gabriel, o Izanagi, ele não funcionaria de jeito nenhum? E a resposta, meu jovem gafanhoto, é que não. O Izanagi do Danzo não funcionaria, até porque, né, o Itachi, ele tem o Izanami. Então, tipo assim, elas por elas. E não, cara, não chegaria nem perto disso. E não é uma batalha muito difícil. Se caso o Danzo ele queira fazer a invocação do Buka, né? Cara, o Amaterasu ia comer esse bicho vivo, entendeu? E na pior das piores, o Itachi ele só invocaria o Susanoo dele e, cara, usaria o espelho de Ata e refletiria tudo. Já que o Itachi ele já tem noção que o Danzo possui o olho do Shisui e ele também possui o Koton Matsukami, logicamente o Itachi não iria fazer uma abordagem direta. E obviamente o Itachi nunca fez uma abordagem direta pro Danzo. Então, sim, o Danzo ia ser enganado pelo Itachi, ia cair no Genjutsu do Itachi e o Itachi simplesmente ia vencer. Com o Tsukuyomi, Reino dos Pesadelos, e também ali, né, com o Clone de Corvus, que nem o Kakashi com o Sharingan dele conseguiu diferenciar se aquele ali era um clone ou não. E não, o Sharingan e nem o Byakugan não conseguem diferenciar clones da sombra e, pelo que eu vi, também clones que o Itachi faz de corvos, entendeu? E os corvos do Itachi são feitos, né, ali para distrair e lançar o inimigo em um Genjutsu. E não, cara, não é do jeito que você tá imaginando. O Danzo não conseguiria sair de um Genjutsu do Itachi, mesmo tendo, né, aí o olho do Shisui. Não consegue. E sim, o Danzo ia ser randomizado em poucos segundos. O Itachi sempre teve na frente do Danzo. E entre um embate, um confronto entre esses dois, obviamente não seria diferente. O Itachi realmente estaria 2, 3 passos à frente do Danzo e ia randomizar esse cara, né? Se você tem uma opinião diferente da minha, ou até uma análise diferente, se você quiser colocar nos comentários aí o que você achou. Se você curtiu, você curte, comenta, compartilha e bora lá, bora fazer mais análise. Me chamo Gabriel e tamo junto.